Essa é a proposta. Estamos aqui durante esse dia inteiro para conferir, para observar os fundamentos que nos trouxeram até aqui, que vão nos levar adiante. Eu estou entendendo, irmãos, por que Deus falou que nos últimos dias, por que essa ênfase? Nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito, porque são dias de apostasia, dias de espírito de engano, dias de muita perseguição à igreja. E a perseguição vai vir de todos os lados e ela se apresenta de forma muito sutil. É perseguição aos fundamentos que nós cremos. É perseguição aos fundamentos que nós temos de vida e que nos trouxe até aqui. E só Ele vai nos fazer levar adiante, só esses fundamentos. E é importante dizer que a fundação de todo o prédio é fruto de uma ação repetitiva. Guarde isso. Toda vez que estamos construindo algo, a Bíblia fala que nós somos cooperadores, edifício, lavoura de Deus. Somos edificados nele. Se queremos fazer um edifício, levantar um edifício, é necessário fazer a primeira fundação. E a fundação tem essa característica: ação repetitiva no mesmo lugar. Vai fazer um buraco, você não vai só com uma enxadada ou com a mão uma vez só. Você tem que fazer várias vezes no mesmo lugar para encontrar profundidade. Da profundidade vem o recalque, naturalmente a partir dali começa a construção do edifício. O que nós estamos fazendo com a conferência Pentecostes o que? É fundamentar através de ação repetitiva, palavra atrás de palavra, revelação atrás de revelação, para fundamentar. Todo fundamento, diga comigo, todo fundamento é feito de ação repetitiva. Se você vai guardando a tua vida, faz tudo que você ouviu sempre. Seus pais falaram sempre, seus pastores falaram sempre. Por que Deus, voltando aqui, por que Deus hoje está querendo nos prometeu um manto aí, não tem? Acabou o mistério. Por que Deus está fazendo isso hoje? Por que essa promessa dos últimos dias? Ele sabia o que estava por vir. Muita apostasia, muito engano, muito espírito de distração. Há muita distração, está tirando as pessoas da fundação, do fundamento, da palavra. Há muita distração, está distraindo a igreja. E tem muita coisa que parece ser Espírito Santo, mas é entretenimento. Eita. E muita gente usando o Espírito Santo, pastor Eliane, como um empreendimento. Usa elementos do Espírito Santo, usa respostas que seriam do Espírito Santo para entreter, para empreender, para benefício próprio. Nós queremos empreender, avançar para benefício do reino. Então, nesses últimos dias, o nível de unção precisa aumentar na igreja, para nós enfrentarmos o que vem adiante. Essa conferência Pentecostes vem para conferir se o que estamos buscando é genuinamente o Espírito Santo, se o que estamos querendo, se o que estamos fazendo vai ao encontro da promessa do Senhor Jesus de deixar o Espírito Santo e Ele governar, nortear a igreja. Quero começar então dizendo o seguinte: o que o poder do Espírito Santo gera na igreja, no corpo de Cristo? Essa pergunta. A grande questão hoje nessa palavra é o que o poder do Espírito Santo gera na igreja. Que promessa é essa de Jesus? De deixar para
só para nós termos o status de Deus presente em nosso meio, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Deus presente em nosso meio é muito mais que isso. Em todo o tempo Deus sempre esteve presente na história, com criação, depois em Jesus, assumindo a forma de carne, e agora com o Espírito Santo. Mas todos esses três momentos com ações muito pontuais necessárias à humanidade. Vou repetir: na criação, uma ação pontual e necessária na humanidade, que é a partir do caos ele fala e a glória se estabelece. Amém? Caos, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas a coisa começou a acontecer quando ele disse: haja luz e houve. Ou seja, a glória é a palavra de Deus no meio do caos. Por isso que você não precisa ter medo do caos. Você tem a palavra de Deus, uma hora a glória vai se apresentar, a glória de Deus vai aparecer através da sua palavra. Amém? O caos não é para nos amedrontar. Se temos a palavra de Deus, uma hora o caos vai acabar. Quando ele disse haja luz, não teve intervalo, houve luz. Depois, na figura de Jesus, quando a Bíblia fala que ele, mesmo sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Nesse momento ele vem e fala: eu vou pisar na terra como figura humana para ser referência. Ele pisa na terra como figura humana para nos trazer referência. Onde? A referência humana, ou seja, de ações humanas que nós temos, é Jesus. Quando ele pisa na terra e fala sobre perdão, quando ele pisa na terra e tira e muda, e faz o seguinte: muda não, ele pega 613 mandamentos e ele personifica, ou melhor, ele resume em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, a vida de Jesus é uma referência de ações humanas, além, e acho que eu creio que é o principal, morrer na cruz por nós, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que era uma promessa de Deus, desde Gênesis. Temos o Espírito Santo, então, agora. O Espírito Santo, nós vamos falar sobre o que o Espírito Santo gera. Porque o Deus poderoso gerou a glória do caos. O Filho gerou a referência nas ações e uma salvação eterna. E o que o Espírito Santo gera? Qual o propósito dele, especificamente na vida da igreja, que é o que vamos falar? Até aqui, amém? Amém. O Espírito Santo gera. É importante falar, antes de apontar sobre 5 coisas que o Espírito Santo gera, e é isso que eu quero dizer hoje. Nós precisamos entender que quando algo é gerado, e eu aprendi muito isso em março, quando fizemos a conferência de intercessão, foi março, abril, e eu aprendi muito sobre essa palavra gerar, muito edificado. Quando a gente pensa na palavra gerar, a gente imagina logo, é natural, uma criança sendo gerada no ventre, por que não dizer um animal, posso citar assim, sendo gerado dentro da barriga de um outro animal, da mesma espécie, naturalmente. O que é gerar? Gerar é algo que está acontecendo, nós não estamos vendo, mas está sendo aperfeiçoado dia após dia. Nós não vemos uma criança no ventre, mas sabemos que ela está ali. E ela está sendo aperfeiçoada dia após dia. A gente percebe a barriga de uma mulher crescendo. E aquela ação externa daquela barriga crescendo, a gente entende que ali dentro tem uma vida sendo gerada, ou seja, aperfeiçoada, habilitada dia após dia. Através do coração,
vai primeiro o coração, formação dos pulmões, as mãos, os pés, e ela vai sendo gerada, aperfeiçoada. Nós não vemos esse movimento, esse crescimento lá dentro, mas nós percebemos do lado de fora, à medida que a barriga daquela mulher vai crescendo. Gerar é isso. Você percebe exteriormente algo que está acontecendo no interior. Essa é a grande bênção, a manifestação do gerar. Quando a gente fala sobre gerar, o Espírito Santo gera algo na igreja que acontece interiormente, mas se manifesta publicamente. As pessoas percebem. Eu vou dar um exemplo de Atos 2, 42 a 46. Vai na frente um pouquinho. Eu vou ler o 43 e depois vou ler o 47. Percebam bem, Atos 2, 43. Em cada alma havia o quê? Ou seja, no interior, lá dentro. Era algo que o Espírito gerava. Porque temor é algo que o Espírito gera. Cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os prodígios e sinais eram interior ou exterior? Exterior. Mas olha o que mais é interessante, o 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Espírito Santo gerava algo, um espírito de temor em cada alma. Você vai ver que isso aqui, a Bíblia está falando em cada alma, cada pessoa. Não era um movimento simplesmente coletivo, não era uma catástrofe coletiva, não era algo simplesmente no atacado, em que todo mundo está fazendo, agora vamos fazer. Já que todo mundo está falando em língua, vamos falar também. Já que todo mundo está ficando quietinho, vamos ficar também. Não, em cada alma, era algo que era gerado em cada vida, em cada alma gerava temor. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! A consequência disso é que os sinais apareceram do lado de fora. Meu Deus. A ação do Espírito Santo na vida da igreja, em primeiro lugar, era gerar temor. É verdade, Senhor. Gerar temor. Nós temos zelo com as nossas ações. As nossas ações vão responder ao temor que temos aqui dentro. Aquele que nos chamou, aquele que nos comissionou. Meu Deus. E que levamos o nome dele, amém? Glória a Gera Deus. temor. Sabe por que nós estamos aqui, estamos crescendo e até o final dessa conferência vamos crescer mais ainda, amém? Porque há um ambiente de temor instalado. Glória. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Oh, glória. Toda a preparação desse ambiente foi gerada com muito temor. Não foi gerada para entreter. Porque senão homens e mulheres de Deus iam perceber. Gerado para conferir, para nós olharmos e vermos se estamos desviando para a esquerda ou para a direita. Se não estamos desviando para a esquerda ou para a direita, foi olhar para conferir, foi feito para nós mantermos o fundamento, mantermos a fé, não sairmos da direção. O que o Espírito Santo gera? Número 1. Primeira coisa, ele gera dons espirituais. Anote aí. Tudo isso debaixo de um ambiente de temor. O Espírito Santo, em primeiro lugar, gera os dons espirituais. Algo poderoso que não é alcançado pelos nossos critérios, pois Deus dá a quem Ele quer e na hora que Ele quer e como Ele quer. Amém? Lá na igreja, um ambiente de temor com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Os dons espirituais começam a emergir no meio da igreja. E nós não somos bobos, a gente fica surpreendido. Deus está usando fulano, Deus está usando aquele adolescente, Deus está usando aquela senhora, Deus está. A gente fica assim, porque nós queremos estabelecer nossos critérios para Deus usar as pessoas nos dons espirituais, e Deus não depende dos nossos critérios, não, irmão.
senhora, quem é e foi do Pilar, sabe quem é Dona Carmelita. Foi Dona Carmelita. Não. Dona Carmelita é uma senhora, uma das primeiras ali da igreja. Uma senhora devia ser desse tamanho assim. Não é verdade? Bem pequenininha, morava aqui na Praça Seca. A mulher de Deus vivia uma dificuldade tamanha aos olhos humanos, de muita privação, não é muito simples. Mas não tinha como não dizer que Deus deu para ela o dom da sabedoria, pastor Ricardo. Era impressionante. Deus dá quem Ele quer. Você nunca viu Dona Carmelita envolvida em liderança de igreja, nem tem história dos pastores antigos que ela foi líder da igreja do lar. Mas Deus deu a ela o dom da sabedoria, era impressionante. Às vezes ele chamava os aniversariantes, quem tinha algo para agradecer, vinha no altar as pessoas. Pessoas vinham no altar, aí de repente, um ambiente de temor, uma coisa impressionante, Nascimento. Ela fazia bem assim ali da frente. Aí eu já chegava, já pedia alguém para falar bem assim. Era a Dona Carmelita aí, então para falar. Aí vinha a Dona Carmelita devagarzinho. Irmão, você não ouvia uma mosca na igreja. Até a mosca ficava quieta. Ela vinha devagarzinho. E pegava o microfone. Falava o que ela tinha que falar para a igreja. Irmãos, eu nunca. Dona Carmelita falava, não demorava muito, mas tudo que aconteceu durante a semana ela falava. Não era, pastor Zé Luiz? Tudo que aconteceu durante a semana ela pegava e falava. E ela, aquele jeitinho segurando o microfone, igreja, isso, falava, pegava o microfone, aí eu ia orar pelos aniversariantes, por motivo de ação de graça, etc. Ela tinha a palavra de sabedoria, não tinha estudo, mas quando ela abria a boca para falar, ela às vezes passava pelas pessoas e ela segurava no braço como ela fez comigo. Palavra de sabedoria, entregava o que Deus mandava, palavra de sabedoria. É aquela palavra de instrução, é dom espiritual, é a palavra de instrução. Ela não falava, embora Deus quisesse usar, ela poderia usar. Falava bem assim: olha, Deus me mostrando que você passou por isso. Ela falava bem assim: meu filho, procure ter cuidado com isso. Amém. Faça isso. Era assim, pastor Zé Luiz. Aí eu me lembro, em momentos que a gente estava na porta, os pastores iam para a porta, nós íamos para a porta para poder falar com os irmãos no final do culto. De lá vinha a Dona Carmelita, no meio daquele povo, a gente nem via ela, pequenininha. E vinha a Dona Carmelita, de repente ela parava. Ela parava e falava comigo, falava com os outros pastores. Para todos ela tinha a palavra. Isso antes já tinha falado com as esposas. Já tinha falado com as esposas. Falava de sabedoria. E aí eu me lembro que tinha aquele negócio que o pessoal fica na fila para poder sair e fala assim: gente, segundo os pastores, não. Né? O pessoal que quer fazer gabinete na porta, né? A verdade é que a ovelha esquece e nós também esquecemos, né? Acabamos atendendo ali também. E a fila está ali, o pessoal, gente. Aí alguém falava assim: Dona Carmelita está falando. Ô glória! Não saía ninguém da fila. Todo mundo, gente, só ia avisando todo mundo, ó. E a Dona Carmelita está falando dos pastores, não era? Ninguém saía. Com sabedoria. É Deus que gera isso na igreja. E deixa eu te falar uma coisa: é a vida que abre espaço para o dom, não é o dom que abre espaço para a vida. Guarde isso. Quando você vê alguém forçando muito, tem algum problema. Dona Carmelita tinha vida, só para dar o exemplo dela, tinha vida. E a vida abriu espaço para o dom. Não dá para inverter, não é o dom que abre espaço para a vida. É a vida que abre espaço para o dom. O Espírito Santo na vida da igreja gera dons espirituais da forma mais intensa, mais impressionante, mais fora dos nossos critérios.
É, Deus, muito obrigado. Alguns anos atrás ela partiu do Senhor, Dona Carmen. Mas hoje, você chega na igreja de Pilares, todo mundo conhece a história, né, amado? E a Dona Carmelita, que às vezes pediu o microfone para falar, não era assim. Né, pastor? Ela sempre pediu o microfone para falar. E ela dizia, unidade, igreja. Aleluia! Gelava quando ela falava. Gelava tudo. Por isso, quando ela subia, eu ficava assim, meu Deus, o que eu errei? Os amigos se assim mesmo. Ela falava com o nome, e o nome da sabedoria é impressionante. Ela falava e eu percebia o meu erro, mas gerava em mim arrependimento. Meu Deus! Eu sabia. Glória a Deus. Eu sabia. Deus que gera os dons. É verdade. Note aí. É o dom que abre espaço para a vida. É a vida que abre espaço para o dom. Eita. Tem um ambiente de temor na igreja. Nós temos que Os pegar dons o não que se vivemos. confundem. Sim. A vida de santidade que é a principal. Não há ambiente de temor. E vai ter a apostasia, espírito de engano. Respeito os idosos, E é né? dom para tentar se estabelecer, estabelecer a sua vida. Dom para tentar estabelecer uma vida. Não funciona assim. É a vida que estabelece o dom. Meu Deus. E quanto mais a pessoa busca a Segundo, santidade, mais o dom. gerando revelação. O Espírito Santo guia os crentes individualmente e coletivamente, revelando a vontade de Deus através das Escrituras. O Espírito Santo revela a palavra. Sim, meu Deus. Amém? O Espírito Santo guia os crentes individualmente e coletivamente. Sabe aquela questão do Espírito Santo descortinar? Sabe quando você lê o Salmo 23 várias vezes, mas tem um dia que você lê e algo se revela de forma diferente? Essa é a ação do Espírito Santo na igreja. Aleluia! E quantas ênfases você já ouviu a pregação do Filho próprio? O Filho faz. É o Espírito Santo que faz isso. É verdade. E ele sabe que para aquele dia, alguém ou aquela igreja precisa ouvir com aquela ênfase. Meu Deus. Gerando revelação. Ou seja, ali a vontade de Deus é revelada através das Escrituras. Então guarde, anote, o Espírito Santo tem o poder de descortinar Amém. situações da vida da igreja. Descortina. Um dia, um missionário estava na China. Ele estava comendo num restaurante, preparando para ir embora. E me conta aquela história de que ele estava comendo ali e de repente apareceu uma porção de crianças nas janelas do restaurante, na certa querendo comida, tudo crianças de rua. Na mesma hora gerou aquele constrangimento. E os funcionários do restaurante foram todos e fecharam as cortinas da janela. E todo mundo olhou assim, e depois que os funcionários fecharam a cortina da janela, voltou todo mundo a comer. Como se nada tivesse acontecido. Ele foi o único que não voltou a comer. Foi para o aeroporto, dentro do avião, Deus falou para ele. Assim como aqueles homens fecharam as cortinas para aquelas crianças, a minha igreja tem fechado as cortinas para a ação do meu Espírito. Meu Deus. E quando aquelas crianças apareceram ali, era o Espírito Santo revelando para eles o tamanho da missão. Infelizmente, a igreja tem fechado as cortinas para a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo vai abrir as cortinas. Em nome de Vai nos Jesus. fazer ver coisas. Vai Aleluia. nos fazer perceber algo. Vai nos fazer perceber, inclusive, aonde estamos errando. As necessidades. Mostra, Pai. Como eu falava, a última pregação do coração aquecido sobre sermos supridores.
Os supridores, eles não são necessitados, mas eles enxergam as necessidades. Terceiro, gerando unidade e comunhão. 3, gerando unidade e comunhão. Isso. Pois seremos unidos e teremos o mesmo entendimento pela ação do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Se não fosse o Espírito Santo, essas cadeiras brancas já tinham voado aqui em cima de todo mundo. É o Espírito Santo que traz entendimento para nós. Se não fosse o Espírito Santo aqui dentro dessa reunião, se não fosse o Espírito Santo dentro da tua igreja, com certeza a cadeira já tinha voado. Nós não iríamos se entender. Nos entender. Não haveria entendimento. Qualquer coisa nós não conseguiríamos segurar os nossos ímpetos. É o Espírito Santo que gera entendimento, unidade. Meu Deus! Sem o Espírito Santo, meu irmão, pode ter certeza, nós somos capazes de fazer as piores coisas uns com os outros. Somos capazes de ser os mais maliciosos uns com os outros. Olha aí, Jesus. Cadeira voa. É o Espírito Santo que traz unidade e entendimento. Aleluia! Porque, repito, não é só unidade, é entender o entendimento, é entender o propósito dos Estados Unidos. Aleluia. Eu posso botar uma porção de gente junto, mas não tem unidade, concorda? Agora, quando está todo mundo junto e tem entendimento, todo mundo entende o propósito de estarmos juntos. Sabe, é isso que pode, vai fazer a diferença na nossa região. Eita! Estamos em unidade porque entendemos o propósito de estarmos juntos. E nesse ano nós temos falado, o propósito de estarmos juntos é servir. Servir as pessoas. Entendemos o propósito de servir, aí é muito mais fácil estarmos unidos. Vai haver entendimento. Oh Deus! Se entendemos o que é servir, é muito mais fácil estarmos unidos. Você entendeu o propósito da sua igreja naquele lugar, é muito mais fácil a gente estar unido. Eu estava falando esses dias sobre o dia do legado. Eu falava no coração aquecido, Santa Cruz. Acho que eu falei de Barramantes também. Eu disse o seguinte: olha, nós promovemos muitas conferências na nossa região, graças a Deus, como essa aqui, abençoada, maravilhosa, encontros, congressos. Eu acho que a maioria das conferências e encontros está dentro do guarda-chuva da Secretaria de Educação Cristã, que tem as federações e tal. Mas eu também, como bispo, acabo promovendo, com a ajuda do staff da sede regional, superintendentes, com a ajuda da liderança regionais. Concílios, né? É um evento que a gente promove, tem todo cuidado. Congresso simulado. Agora o de oração, com o apoio da pastora Marisol, nossa coordenadora de oração, enfim. E a gente sempre procura fazer com muito detalhe. Eu acho que é chover uma olhada falar isso aqui, porque aqui tem as federações que promovem sempre as atividades. A educação cristã sabe que tudo tem que ter muito detalhe, inscrição, anunciar antes, etc. E aqui todo mundo tem experiência, também tem muitos líderes aqui que sabem. Não é simplesmente falar para a igreja e pensar: aí, uma igreja, vai ter um congresso de jovens aqui, um congresso local. Tem que ter um trabalho. Ornamentar, aquela coisa toda. E a gente sempre está envolvido nisso na igreja. E antes eu falei sobre a experiência do dia do legado. Eu falei que o dia do legado, nós fizemos agora no 1º de maio, foi uma ação de quase todas as 300 igrejas que nós temos, né, entre campos missionários, fizeram. Foi a minha única ação no dia do legado. Guarde isso. A única coisa que eu fiz no dia do legado, efetivamente, foi anunciar na internet, fazer os vídeos para anunciar que seria 1º de maio de 2023. A única coisa que eu fiz foi isso. No dia eu fui servir. Servi na Catedral do Rio, lá no Catete. Cheguei no final do serviço na Igreja Pilar. Não dá para ir, né? Quase 300. Então a gente chama
quero dizer com isso? O dia do legado foi uma experiência que Deus falou claramente comigo. Você sabe o que você fez? Você só disse para todos estarem fazendo isso no dia 1º de maio. Não precisei detalhar mais nada. Porque todo mundo já tinha entendido o propósito. Já estava no nosso DNA. Já está no nosso DNA servir. Eu não precisei chegar para a igreja e falar bem assim: olha, você vai para essa creche que dá a parede, você vai para essa rua que dá esse meio-fio, você vai limpar essa praça, você vai fazer isso, fazer aquilo outro. Não precisei. A única coisa que eu falei: olha, todos entenderam o propósito, que é servir? Então vão. Porque já está no DNA da igreja metodista. Servir, ser comunidade missionária, serviço do povo, já está no nosso DNA. E é muito mais fácil a gente fazer algo que já está no nosso DNA, já está na nossa vida, já é nosso serviço. A única coisa que eu fiz no dia do legado, além de servir no dia, foi falar: gente, é dia 1º de maio, nós vamos fazer o dia do legado. Ninguém nunca me perguntou bem assim: bicho, o que a minha igreja vai fazer? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou o que a minha igreja aqui pode fazer. Ninguém perguntou, e nem precisava, porque a igreja está naquele lugar, ela sabe que aquele povo precisa. Ela sabe o que aquela rua precisa, ela sabe que aquele bairro precisa. Ninguém me perguntou, nenhum pastor me perguntou, e nem precisou, e eu creio que não perguntou também o superintendente. Cada um sabia onde tinha que ficar. Sabe por quê? Porque se entendemos a tarefa como igreja, nós vamos entender o serviço. Se entendemos a tarefa, para que nascemos, nós vamos entender o que temos que fazer. A única coisa que nós precisávamos era a unidade de todo mundo fazer no mesmo dia. Era a única coisa que eu pedi. Entendam isso: todo mundo vai fazer 1º de maio. E é claro que alguém poderia fazer outro dia, alguns poderiam fazer outros dias, tipo assim, tem potencial para fazer nesse sentido outros dias, mas eu falei bem assim: olha, a direção é essa: todo mundo no dia 1º de maio. É a resposta da unidade. Amém. Isso que trouxe o impacto, porque aquilo que as igrejas fizeram, elas sabem fazer e fazem há muitos anos. Concorda comigo, irmão? Nós sabemos fazer, pela bondade de Deus, e fazemos há muitos anos. Ação social, serviço à comunidade, nós fazemos há muitos anos. Está no nosso sangue, é o nosso DNA. Somos supridores. A diferença foi que naquele dia nós falamos: vamos fazer juntos. É o Espírito Santo agindo e falando: vocês entendem? Era naquele dia, com unidade, com o mesmo propósito. O impacto está aí. A comunidade viu reportagens, pessoas nas redes sociais impactadas com aquilo que aconteceu. A resposta é a resposta da unidade. O Espírito Santo gera isso. Amém. Entenda, pastora que está aqui. Entenda uma coisa: as maiores respostas que você vai dar para a comunidade que você está servindo é a resposta da unidade da tua igreja. Eita. Líder está aqui, escute. A maior resposta que você vai dar à sua comunidade é a resposta da unidade da sua igreja. Amém. Cremos no poder do Espírito Santo. Ele gera algo poderoso. Igrejas têm perfis diferentes, eu entendo isso. Mas é a resposta que é dada na comunidade que vai dizer se a sua igreja é unida ou não. Se vale a pena andar com aquele povo ou não. Entenda, líderes que estão aqui, lutem pela unidade da sua igreja. Liderança que está aqui, quando eles verem a sua igreja, todos numa sua ação, cuidando, quando o povo ver isso, quando a comunidade ver isso, a sua igreja numa sua ação, gerando paixão pelas pessoas, servindo as pessoas, elas vão ver que o Espírito Santo age dentro da sua igreja, gerando unidade. E elas vão querer participar. O Espírito Santo gera isso. Quarto, gerando santificação para sermos mais semelhantes a Cristo. Penúltimo, gerando santificação para sermos mais semelhantes a Cristo. Os crentes eram chamados de cristãos. O que quer dizer isso? Pequenos cristos. Tem um certo momento, 1
Primeiro eles foram chamados no caminho, estavam no caminho. Depois a Bíblia fala que pela primeira vez eles são chamados de cristãos, quer dizer, pequenas reproduções de Cristo. Meu Deus. O Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que faz a igreja ser semelhante a Cristo. Através de como? Através da santificação. Através de uma vida santa. Por isso que no metodismo nós batemos essa tecla da santificação. É necessário a igreja andar em santidade, viver em santificação, porque é a única forma de nós reproduzirmos Cristo. Amém. Nós não queremos reproduzir denominação, queremos reproduzir Cristo através da denominação. Aleluia! Queremos reproduzir Cristo através da nossa vida. E como é que reproduzimos Cristo? Através de uma vida santa, de condutas santas, de um coração entregue, santo ao Senhor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Santidade é algo que o povo chamado metodista persegue e busca, porque queremos reproduzir Cristo. Aplauda o Senhor aí. Nós não buscamos santificação, não queremos andar em santificação, simplesmente porque queremos ser diferentes, queremos ser uma casta diferente. Não! Andamos em santificação porque temos necessidade de reproduzir a pessoa de Cristo na nossa vida. Glória! Amém? Amém! Gerando santificação para sermos mais semelhantes a Cristo. Nós não vamos conseguir ser semelhantes a Cristo se não buscarmos a santificação e só através do Espírito Santo. Meu Deus, coisa linda, obrigado. Último, gerando ousadia para testemunhar. Atos 8. A última ação do Espírito Santo na igreja é ousadia para testemunhar. Mas vós receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até Fim da terra. Ou seja, é o Espírito Santo que coloca em nós ousadia para testemunhar. Obrigado, Deus. Sabe o que quer dizer isso, ousadia para testemunhar? Primeiro a gente precisa voltar no que significa a palavra testemunha. O grego martiria, que deu origem à palavra martírio. Diga comigo, testemunha, martiria, mártir. Ou seja, é dar a vida. Anote aí. O que quer dizer testemunhar? É gastar a vida com algo, é expor a vida. Testemunhar é isso. O Espírito Santo, ele gera em nós ousadia para expor a vida no sentido de colocar para as pessoas que a nossa vida está em Cristo. Aleluia. Testemunhando isso com fé, dizendo: eu estou disposto a pagar o preço. Meu Deus. Ousadia, só o Espírito Santo gera essa ousadia para entregar a vida, expor a vida. Por isso esse termo testemunhas, serão minhas testemunhas, vai voltar, serão minhas testemunhas, ou seja, estarão dispostos a dar a vida, no sentido de estarão dispostos a não se esconder, o tempo todo eles vão se expor por essa verdade. Eita. Se expor por essa verdade. Glória a Deus. Se expor por essa verdade é o que nós queremos. Nos expor por essa verdade. Se estivermos andando no Espírito, para nós vai ser natural. É, Deus. Para nós vai ser muito natural se expor por essa verdade. Se estivermos andando no Espírito, não estaremos forçando nada. Eita. É a nossa vida.
E aí, lugares não são limites para nos expormos para essa verdade. O Espírito Santo na vida da igreja gera isso, disposição Eu de se creio. expor por essa verdade. Pode ser Samaria, Jerusalém, a Judéia, Até os confins da terra. Isso não respeita limites geográficos. Aleluia, Jesus. A ação do Espírito Santo na vida da igreja, por último, vai nos dar ousadia para testemunhar. Ousadia. Em nome de Jesus. Se não fosse a ação do Espírito Santo, o Wesley não teria a ousadia para testemunhar. Expor aquilo. Olha isso. Expôs a vida dele para testemunhar o que Deus fez com ele no dia 24 de maio de Eu 1732. creio. Só o Espírito Santo gera isso. Eu quero terminar falando. Concluindo, o melhor de tudo é saber que enquanto queremos segurar as pessoas no templo, o Espírito Santo quer empurrá-las para fora. Como diz, o bom da ação do Espírito Santo na igreja é isso. Quer segurar as pessoas dentro, o Espírito Santo quer empurrar para fora. Não é verdade? Toda ação do Espírito Santo na igreja visa empurrá-las para as ruas, vizinhança, Meu bairros, Deus! cidades. Aleluia, nações. Jesus. Nós vamos aprender mais sobre isso nessa conferência. Vamos Aleluia! falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Só tem um desejo: nos empurrar para fora dessas portas. Em Aleluia, nome de Jesus. Jesus. Esse é o grande propósito. Tem que ter coragem. Por isso ela vai gerando isso tudo aí. Dupla. Tem mais coisas que o Espírito Santo gera, mas hoje apontamos essas 5. Qual o propósito disso tudo? Nos empurrar para fora dessas Em paredes. nome de Jesus. Esse é o nosso DNA. Esse é o chamado do povo metodista. Você receba nessa conferência Aleluia, está no coração Jesus. de Deus. Sendo uma bênção para a glória do Senhor. Aleluia! Que Deus abençoe. Amém?